Palmeiras e Vitória chegando para mais um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Rodada 34 e hoje a gente vai destrinchar tudo o que os números dizem sobre esse duelo. Vice-líder contra time na zona de rebaixamento. Um brigando pelo título, outro lutando pela sobrevivência. Então já se prepara porque tem muita estatística, muita análise e alguns números que vão te surpreender. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o joinha se curtir o conteúdo. Contextualizando rapidinho a tabela, o Palmeiras chega para essa rodada como vice-líder com 68 pontos. Já o Vitória é o 17º colocado com 35 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Então a gente está falando de um duelo que mexe lá em cima e lá embaixo ao mesmo tempo. Para o Palmeiras é jogo para seguir vivo na briga pelo título. Para o Vitória é jogo de sobrevivência total. Agora vamos olhar a temporada completa dos dois times para entender o peso desse confronto. Até aqui na temporada, o Palmeiras fez 70 jogos. Desse total, venceu 42, empatou 15 e perdeu 13. Marcou 120 gols e sofreu 56. É um saldo bem positivo, com aproveitamento de 67,14%. Ou seja, em cada 3 pontos disputados, o Palmeiras leva, em média, mais de 2 para casa. Não é pouca coisa. O Vitória, por sua vez, tem 62 jogos. Conseguiu 22 vitórias, 21 empates e 19 derrotas. Marcou 69 gols e sofreu 67, um saldo bem mais apertado. O aproveitamento é de 46,77. É aquele time que pontua, mas oscila bastante. E isso casa bem com a posição dele na tabela do Brasileirão, brigando na parte de baixo. Falando de gols, tem um dado bem interessante. O Palmeiras marcou 122 vezes na temporada, contra 69 do Vitória. Defensivamente, o Palmeiras sofreu 56 gols, enquanto o Vitória levou 67. Então, em média, a gente vê um Palmeiras mais produtivo no ataque e ligeiramente mais seguro na defesa. Agora, vamos olhar o comportamento em termos de over e under gols na temporada. O Palmeiras teve 35 jogos com over 2.5 gols e 35 jogos com under 2.5, ou seja, exatamente meio a meio, 50% de probabilidade para cada lado. Já o Vitória teve 22 jogos com over, o que representa 35,48%, e 40 jogos com under 2.5, ou 64,52%. Então, olhando a temporada inteira, o Vitória tende mais para jogos com menos gols, enquanto o Palmeiras é totalmente 50-50. Outro ponto legal, goleadas. O Palmeiras já aplicou 8 goleadas na temporada, o que dá uma probabilidade de 11,43% de golear. E dessas goleadas, 6 foram em casa e 2 fora. Já o Vitória tem 4 goleadas a favor, com probabilidade de 6,45%, sendo 2 como mandante e 3 como visitante. Então, em termos de potencial de placar elástico, o Palmeiras tem o dobro da taxa do Vitória. Agora, a partir daqui, presta muita atenção. Todas as estatísticas que eu vou falar de desempenho recente, primeiro tempo, segundo tempo e 90 minutos, são baseadas exclusivamente nos últimos 10 jogos de cada clube. Então imagina aí na tela um asterisco em todos esses blocos, dados referentes às últimas 10 partidas de cada clube. Vamos começar pelo desempenho recente geral, somando os 90 minutos dos últimos 10 jogos. O Palmeiras fez 10 jogos, venceu 5, empatou 1 e perdeu 4. Marcou 20 gols e sofreu 11. Aproveitamento de 53,33%. Não é aquela fase absurda, mas é uma sequência positiva, com mais vitórias do que derrotas e um ataque produzindo média de 2 gols por jogo. Do outro lado, o Vitória, nesses mesmos últimos 10 jogos, também fez 10 partidas, com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 13. Aproveitamento de 43,33%. Então, em termos de resultado puro, o Palmeiras tem uma pequena vantagem, mas não é algo gigantesco. A diferença real começa a aparecer quando a gente olha a forma como esses gols acontecem. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras teve 6 partidas com over 2.5 gols, o que representa 60% de probabilidade recente de over. Já o Vitória teve 4 jogos, ou 40%. Quando a gente olha o under, o Palmeiras teve 4 jogos abaixo de 2.5 gols, 40%, e o Vitória teve 6 ou 60%. Então, no recorte recente, os jogos do Palmeiras tendem mais ao over e os do Vitória mais ao under. Quando junta um time mais over com outro mais under, o jogo costuma ficar interessante, porque o estilo que prevalecer pode definir o ritmo da partida. Outro destaque, em goleadas nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem 3 goleadas, o que dá 30% de probabilidade recente de aplicar um placar elástico. E todas essas 3 goleadas foram como mandantes. O Vitória, nos últimos 10 jogos, não aplicou nenhuma goleada. Isso já dá um recado. Quando o Palmeiras encaixa o jogo em casa, tem potencial para transformar a partida em uma noite longa para o adversário.
Agora vamos fatiar esse jogo por tempos, começando pelo primeiro tempo dos últimos 10 jogos de cada equipe. Lembrando, tudo o que eu falar agora ainda está nesse recorte com o nosso asterisco imaginário dos últimos 10 jogos. No primeiro tempo, o Palmeiras tem, em média, 51,10% de posse de bola, o Vitória 37,90%. Então, logo de cara, o desenho é de um Palmeiras assumindo mais a bola desde o começo e um Vitória se defendendo mais e tentando sair em transições. Em XG médio no primeiro tempo, o Palmeiras tem 0,73 por jogo, somando 7,32 de GTEM em 10 jogos. O Vitória tem 0,64, totalizando 6,36. A diferença não é absurda, mas o Palmeiras finaliza mais e com um pouco mais de qualidade. Falando de grandes chances criadas no primeiro tempo, o Palmeiras tem 10 grandes chances em 10 jogos, com 5 convertidas. Isto dá um aproveitamento de 50%. O Vitória criou 9 grandes chances e também converteu 5, com aproveitamento de 55,56%. Esse dado é curioso. Mesmo com menos posse e menos finalizações, quando o Vitória consegue criar uma grande chance no primeiro tempo, ele costuma aproveitar bem. No volume de finalizações no primeiro tempo, a diferença é grande. O Palmeiras finalizou 93 vezes, média de 9,30 por jogo, enquanto o Vitória finalizou 51 vezes, média de 5,10. Nas finalizações certas, o Palmeiras teve 33 acertos, média de 3,30 por jogo, e o Vitória 17, média de 1,70. A taxa de acerto nas finalizações é bem parecida, 35% para o Palmeiras, 33% para o Vitória. Ou seja, os dois finalizam com eficiência semelhante, mas o Palmeiras simplesmente finaliza bem mais. Nas finalizações dentro da área, o Palmeiras teve 57, média de 5,70 por jogo, com 61,29% das finalizações vindas de dentro da área. Já o Vitória teve 38, média de 3,8 por jogo, com impressionante 74,51% das finalizações partindo da área. Então, enquanto o Palmeiras tem mais volume geral, o Vitória é mais concentrado dentro da área quando consegue finalizar. Escanteios no primeiro tempo, 33 para o Palmeiras, média de 3,30 por jogo, e 22 para o Vitória, média de 2,20. Em passes, o Palmeiras trocou 1.963 passes, com 1.595 certos e 81,25% de assertividade. O Vitória fez 1.391 passes, 1.062 certos com 76,35% de acerto. Mais uma vez dá para ver um Palmeiras mais dominante com a bola e mais seguro na circulação. Entradas no terço final no primeiro tempo, 273 para o Palmeiras, média de 27,30 por jogo, contra 235 do Vitória, média de 23,50. Ou seja, os dois times conseguem chegar no último terço, mas o Palmeiras chega mais vezes. Em perdas de bola no terço final, os dois empatam em 33 perdas no total, 3,3 por jogo. Nos duelos ganhos, o equilíbrio domina, 50,20% para o Palmeiras, 51,10% para o Vitória. Ou seja, fisicamente e em disputa direta, o Vitória não fica tão atrás assim. Agora vamos para o segundo tempo dos últimos 10 jogos, onde o Palmeiras costuma crescer. A posse de bola média do Palmeiras sobe para 54,40%, enquanto o Vitória vai para 42,10%. Em XG médio, o salto é ainda mais nítido. O Palmeiras vai para 1,04 de GTEM por jogo no segundo tempo, totalizando 10,35. O Vitória tem 0,69 de GTEM médio, somando 6,93. Então o Palmeiras, na reta final dos jogos, vira uma máquina de produzir chances. Em grandes chances criadas no segundo tempo, o Palmeiras tem 19, quase o dobro do Vitória, que tem 11. O Palmeiras converteu 10 dessas grandes chances, com aproveitamento de 52,63%. O Vitória converteu só 3, com aproveitamento bem mais baixo, 27,27%. Isso mostra uma diferença clara. O Palmeiras não só cria mais chances claras na etapa final, como também aproveita melhor. Para o Vitória, se abrir muito no fim, pode ser castigado. No volume de finalizações no segundo tempo, o Palmeiras tem 100 chutes, média de 10 por jogo, enquanto o Vitória tem 49, média de 4,9. Nas finalizações certas, o Palmeiras tem 42, média de 4,20, e o Vitória 16, média de 1,70. A taxa de acerto nas finalizações é 42% para o Palmeiras e 32% para o Vitória, ou seja, o Palmeiras finaliza mais e melhor na etapa final. Finalizações dentro da área no segundo tempo, 65 para o Palmeiras, média de 6,5, com 65% das finalizações na área. O Vitória tem 40, média de 4 por jogo, com impressionantes 81,63% das finalizações de dentro da área. Escanteios no segundo tempo, 32 para o Palmeiras, média de 3,2, 24 para o Vitória, média de 2,4. Passes, 2018 do Palmeiras, com 1.602 certos e 89,39% de acerto. 1.545 do Vitória, com 1.216 certos com 78,61% de acerto. Aqui a diferença em precisão cai um pouco, mas o volume segue maior para o lado alviverde.
Entradas no terço final no segundo tempo. 309 para o Palmeiras, média de 30,90. 257 para o Vitória, média de 25,70. Perdas de bola, 28 para o Palmeiras, média de 2,0. E 44 para o Vitória, média de 4,40. Isso mostra que, além de chegar mais, o Palmeiras erra menos quando está perto da área adversária no segundo tempo. Em duelos ganhos, 52,30% para o Palmeiras e 48,9% para o Vitória. E um dado de disciplina que pesa. No segundo tempo dos últimos 10 jogos, o Palmeiras levou 9 cartões amarelos e 1 vermelho. O Vitória levou 27 amarelos e 3 vermelhos. Isso acende um alerta forte. O Vitória tende a se desorganizar mais, fazer mais faltas e se complicar em cartões na reta final das partidas. Em um jogo decisivo como esse, isso pode ser determinante. Agora, juntando os 90 minutos dos últimos 10 jogos, o retrato tático do duelo fica bem claro. A posse de bola média do Palmeiras é de 53% contra 40% do Vitória. O XG médio do Palmeiras é 1,77 por jogo, somando 17,5